Cedido o comunicado de liderança para a vereadora Luana Alves, do PSOL. Também peço comunicado de liderança com a anuência do meu líder, presidente. Pode falar? Ok. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras. Nessa semana, a gente vai ter uma votação aqui na Câmara Municipal que vai ser fundamental para a população da cidade de São Paulo. Vai ser uma das votações mais importantes do ano, que é uma demanda da população há muitos anos, que é a renda básica. A gente sabe que renda básica é um tipo de medida necessária em qualquer crise, em especial a crise que a gente está vivendo, que é uma das maiores das últimas décadas. A gente reconhece, nós, a bancada do PSOL, reconhecemos o mérito de trazer esse projeto para essa casa. Agora a gente lamenta que isso não tenha sido feito num período crítico da pandemia, que foram os meses do primeiro e do segundo semestre de 2019, que a população de São Paulo empobreceu, que a população de rua aumentou, que a população ficou desempregada e com pouquíssimas perspectivas de melhora de vida. Nós do PSOL gostaríamos de apresentar algumas medidas para melhorar e para, de fato, tornar essa política de renda ter uma política com impacto para a população de São Paulo. Um primeiro ponto é o seguinte, em relação ao valor. A gente vive numa das cidades mais caras da América Latina. A gente sabe que R$100 por pessoa, considerando o caixa que está na prefeitura, dá para melhorar e muito. Falei isso para a bancada do PSDB, para a bancada da situação. R$100 dá para melhorar. A gente sabe que é muito possível que a gente tenha um valor compatível com o custo de vida dessa cidade. Nós, da bancada do PSOL, estamos propondo R$350, que vai se aproximar do valor por pessoa que daria mais ou menos o equivalente do auxílio emergencial federal. Então, isso é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto é em relação ao prazo. A prefeitura traz uma proposta de 3 meses. A gente tem um entendimento que em 3 meses a situação de miséria do povo de São Paulo, de crise social, de desemprego, não se resolve. Em 3 meses nós não temos o povo de São Paulo vacinado. Em 3 meses a gente não tem uma retomada dos empregos. A gente é a favor que se tenha a renda, o auxílio, até o final da imunização e só com todos vacinados, com a população de São Paulo vacinada, com o mínimo de cobertura, que a gente vai ter condição de garantir mais bem-estar e mais dignidade para a população que está sofrendo nessa cidade. A gente também está propondo que tenha, assim como teve no modelo federal, graças, tenho muito orgulho de falar, as mulheres da oposição, das bancadas do PSOL e do PT, a gente é a favor que as famílias monoparentais tenham o dobro. É muito difícil, foi muito difícil ser mãe solo na periferia nessa pandemia. Tem que trabalhar, tem que arranjar alguém para cuidar dos filhos, tem que contar com a avó, com tia, com vizinha. A gente reconhece isso. E a gente pede para que os vereadores, as vereadoras em especial, reconheçam a necessidade de que se dobre o valor no caso de famílias monoparentais. Essa é uma proposta que o pessoal tem, não dá para não reconhecer o que as mulheres da periferia estão passando nessa pandemia. Então, queria muito pedir para as vereadoras e para os vereadores reconhecerem isso. Um quarto ponto fundamental é em relação à base de beneficiados. A proposta da prefeitura coloca a base do CadÚnico, que é o cadastro da assistência social da cidade, que dá mais ou menos 1.250.000 pessoas, que é um valor considerável de pessoas. Mas acontece que existe uma parcela da população que empobreceu na pandemia. A população que perdeu pequenos negócios, ambulantes, gente que vive de pequeno comércio, gente que vive de venda na rua, gente que vive de trabalho informal, que não tem CadÚnico e que vai ficar de fora na proposta da prefeitura. Mais de 1 milhão de pessoas que estão empobrecidas, em especial negros, negras da periferia, vão ficar de fora nessa proposta. Então, a gente quer que o critério de renda seja incluído. O critério de renda, junto com o CadÚnico, ia gerar uma base de beneficiados de 2,5 milhões de pessoas na cidade de São Paulo.
É fundamental que as vereadoras, que os vereadores mostrem que a Câmara de São Paulo tem lado. E é ao lado da população de São Paulo. Não é ao lado de nenhuma gestão. A gente tem que ter o lado da população de São Paulo, tem que ter o lado das periferias. E eu peço para que a proposta do PSOL e também da oposição em geral seja apreciada, porque não é em relação a interesses partidários, é em relação a quem vai conseguir se salvar dessa crise. Não dá para a gente não apresentar uma proposta que de fato tenha impacto na miséria que está colocada na cidade de São Paulo. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, a vereadora.